Quando eu era pequeno, eu tive o privilégio de jogar no PlayStation 1 que tinha na casa da minha avó. Um dia eu e meu primo vivíamos jogando juntos e desvendando o que caralhos eu tinha que fazer pra progredir nessa bosta. E durante um período eu não cheguei a zerar muitos jogos. Na verdade, eu acho que eu só zerei aqueles que meu primo zerava comigo ou que eu assistia ele jogar. Até porque eu era bem novo, mas tinha um jogo que nunca saiu da minha cabeça. E eu zero ele pelo menos uma vez por ano. Ele pode até não ser tão icônico quanto Final Fantasy VII, Castlevania Symphony of the Night, Tekken 3, Crash, mas ele é um jogo muito especial pra mim. Quase como se fosse o jogo da minha infância. Sim, da minha infância. Mega Man 8. Eu disse que não era tão icônico assim. O Mega Man 8 faz parte da linha principal de jogos Mega Man. Ou seja, não tem nada a ver com X, Legends ou até aquele RPG doido lá. Ah, antes de começar eu preciso fazer uma coisa. Essa intro sempre me pega. Oi, eu sou o Wake e os jogos de Mega Man são primordialmente individuais. Ou seja, não tem que jogar um para entender o outro. Mas é legal ressaltar alguns detalhes. Tipo, o final do 7 dá contexto pro começo do 8. Que por sinal, que abertura! Essa abertura aí faz até marmanjo chorar, amigão. A parte legal dessa abertura é que ela não é sobre o Mega Man 8. Na verdade, nenhum dos personagens que aparece aí, salvo alguns, aparecem no Mega Man 8. A gameplay é aquilo que a gente já conhece. A gente anda, atira e desliza. Nada demais. Porém, isso é executado de uma maneira tão boa que torna o jogo muito controlado pelo jogador. Onde você tem total ciência do que você quer fazer e do que você pode fazer. E caso alguns não saibam, o jogo é dividido em fases. Você escolhe basicamente o caminho que você vai tomar até o final do jogo. E apesar dos chefões serem muito legais, a parte mais divertida, pra mim, é o caminho até eles. Cada fase é única e traz uma mecânica nova pra mesa. E a cada chefão derrotado, você consegue um poder novo. A mágica está em não poder utilizar todos os poderes ao mesmo tempo, mas sim em poder trocar na hora que você quiser. O que faz com que o Mega Man, como personagem, seja bem versátil e possa lidar com qualquer tipo de situação. Mas agora no começo você não tem nada, além da bola, que você consegue ela na fase de tutorial, que é dita como uma poderosa arma. Ela funciona, dá bastante dano, o primeiro chefe morre muito fácil pra ela, e a primeira fase mostra alguns conceitos, tipo nadar, bolts e a bola. E também, como ao final de cada fase, você vai encontrar um chefão. O melhor exemplo de mecânica de fase é a do Tengu Man. Por isso, só um segundinho. A fase se passa nas nuvens, ou seja, pulos precisos e uma boa noção de velocidade serão seus melhores amigos por aqui, até porque tem um vento que sopra muito forte da esquerda para a direita em algumas partes. E além disso, temos a estrela da fase pra mim, o Rush, o cachorro. O Rush te ajuda nessa fase servindo como uma prancha voadora para que você foque somente em atirar. E a cereja do bolo dessa fase pra mim é que todos os amigos do Mega Man estão como personagens de suporte que você pode adquirir quebrando essas bolas roxas com estrela. E eles servem para atirar nos seus inimigos. E depois de voar muito, enfrentar um canhão estranho e... que musicão, hein, parceiro? Olha lá, você perdeu um Bolt. E ao chegar no chefão, o Tengu Man se apresenta, enche a barra de vida e usando a habilidade de vento ele vai tentar parar o Mega Man. Mas uma coisa que os chefes sofrem nesse jogo é que eles até que são simples demais. Salvo um ou outro, mas a maioria é bem tranquila de se enfrentar. Quando você entende o básico de pular e até alguns ataques que você pode desviar para perto deles, você acaba não tendo tanta dificuldade assim. E depois de explodir o Tengu Man, você coleta um negócio estranho e recebe a habilidade...
Com o Tengu Man derrotado, a gente pode escolher a próxima fase, que, na minha opinião, é uma das mais divertidas e, sinceramente, eu acho que eu tô certo. Lembrando, a rota que eu escolhi aqui não é necessariamente o que você tem que fazer. Ela só funciona mais pra mim e é uma rota que eu faço desde pequeno. Como eu disse, essa é uma das fases mais divertidas na minha opinião. Por conta do chefe ser um palhaço, a fase inteira se passa em um circo, onde o palhaço é a gente... E olha só um bolt ali que você perdeu. A fase brinca bastante com mentirinhas e pegadinhas. Aqui suas habilidades de se posicionar e saber contar tempo são muito úteis. Ainda falando sobre circo, a apresentação do mini-chefe nessa fase é literalmente uma cortina se abrindo, para que você e o mini-chefe possam duelar. Uma coisa legal de se falar é que toda vez que você derrota um mini-chefe, você vai receber um upgrade pro Rush, o cachorro. Isso vai ser útil mais pra frente. Eu não vou comentar exatamente quando tiver um mini-chefe toda hora, porque sinceramente eles são bem passados. E de verdade os upgrades são até bem úteis, mas eu não utilizo muito eles ao decorrer do jogo. E essa fase tem uma mecânica muito específica de ter alguns inimigos lá no fundo da fase que eles batem num sino. E quando o sino tocar, vai brilhar o símbolo da plataforma que você tá. E isso traz um dinamismo muito interessante de você ter que se posicionar exatamente e correr de um ponto pro outro enquanto os bonequinhos estão lá no fundo tentando te matar com essa bosta desse sino. E o chefão dessa fase, o Clawman, é bem tranquilo. É bom tomar cuidado quando ele vira uma bola, porque dessa forma ele fica invencível. Mas em geral é só usar o Tornado Hold que você não vai ter problema nenhum. Com o Clawman derrotado, você coleta mais um negócio estranho e recebe a habilidade... que lança um braço elétrico capaz de segurar ganchos e bater em inimigos. É basicamente pra isso que você pega a habilidade o tempo todo. Com o Clawman derrotado, a gente pode seguir pro... Essa fase é uma das mais difíceis na minha opinião. Aqui temos algumas caixas diferentes. Algumas delas quebráveis e outras quebráveis também, só que coloridas. Quando você destrói a primeira delas, todas daquela mesma cor em contato com aquela vão se quebrando em sequência. Esse é o tipo de fase que é bom tomar cuidado onde pisa e, de preferência, ir rápido. Até porque algumas plataformas têm um tempo para serem utilizadas, tipo aquele seu iPhone de anos atrás. Mas sinceramente, a melhor parte dessa fase pra mim é essa aqui. O inimigo de fogo vem caminhando até você e passa por um pavio que acende e explode algumas caixas em sequência. E parece bobo, mas o próximo percurso é 100% baseado nesse efeito. Olha aí, mais um bolt que você perdeu. Mas eu peguei porque eu sou o fodão games, tá ligado? O Grenade Man é bem tranquilo. Ele segue um padrão bem parecido dos chefões antigos de Mega Man, onde ele só fica pulando de um lado pro outro e atirando. A sua arma atira granadas de luz que explodem em contato com qualquer coisa. E quando encontram uma parede, elas destroem parte do cenário, fazendo estruturas de metal caírem sobre você. Mas se você usar a arma do Clawman, que não é a sua fraqueza, mas sim o que rebate a sua fraqueza, suas próprias bombas. E ele ainda por cima gosta, que cara estranho. Enfim, quando a gente derrota o Grenade Man, e também pegamos mais um daquele negócio estranho. Que será que é isso? E eu não tô mostrando isso, mas de vez em quando eu passo na loja pra ver se eu tenho dinheiro suficiente pra comprar algum upgrade pro Mega Man usando os bolts. Mas de vez em quando eu compro um negocinho aqui e ali, mas pro final do jogo eu troco o tiro. Com o Grenade Man derrotado, só resta mais uma opção, que é o grande... Essa é simplesmente uma das minhas fases favoritas. A música é incrível e eu sei que o tópico não é de música e sim de fase, mas caralho, a música dessa fase é incrível. Primeira parte da fase é bem tranquila, muito fácil na verdade, até você ser introduzido ao snowboard, que simplesmente torna essa fase
icônica. E o é genuinamente algo muito divertido. Não empaca em nada e simplesmente cria algo novo. Uma fase muito mais rápida. Inclusive eu passei essa fase muito mais rápido que todas as outras fases. Toma aí um print da edição pra você ver. Se a cereja do bolo eram os personagens na fase do Tangleman, aqui a segunda parte da fase do Frostman são as velas de aniversário. Porque caramba, como essa fase é bonita. O fundo com as luzes da cidade acendendo e apagando. É incrível. Inclusive aqui tem alguns blocos de gelo que podem ser lançados. E utilizando essa máquina que empurra eles, você pode jogar eles em outros blocos de gelo que normalmente tem algum item dentro. O que é muito interessante porque você consegue ver esses blocos de gelo serem lançados em você e quebrando na parede. Então meio que já cria na sua cabeça que isso é possível. E quando você testa, você é recompensado. E andando mais um pouquinho, a gente tem outra parte de snowboard que é simplesmente incrível. Ela é ainda mais difícil e, sinceramente, ainda mais divertida. Eu sei que tem muita gente que reclama dessa parte com a prancha, mas simplesmente essa é uma das minhas partes favoritas. É muito divertido e rápido. Eu gosto muito dessa parte de verdade. Não tem um motivo muito específico, mas funciona muito pra mim. E, de uma maneira bem rápida, a gente chega no chefão, o Frostman. Seus ataques são bem tranquilos de desviar. De verdade, é uma luta bem tranquila. Ainda mais se você tiver com a arma do Grenade Man, que ele fica com medo e cobre o rosto. Então você tem todo esse tempo pra bater nele. E, quando a gente derrota ele, ele entrega a arma. E mais uma hora roxa pra conta, vambora, porra. Enfim, com os 4 primeiros chefes derrotados, somos introduzidos ao laboratório, onde temos uma cutscene que é horrível. Ela tem uma péssima direção de dublagem na versão americana. Eu sinceramente não fui atrás da versão japonesa. Mas explicando rapidamente, o professor diz que conseguiu recuperar aquele robô da introdução. E aquela energia que a gente vem coletando é algo que ele nunca viu antes, mas que é maligno. E que se caso o Dr. Wily tivesse esse poder, tudo estaria perdido, e que temos que procurar mais delas. E no final o robô acorda e leva embora as energias e destrói o teto do laboratório. Porra, mano. Indo atrás dele, nos deparamos com uma fase diferente. Ela traz tudo o que conseguimos nas últimas fases, basicamente é um recap de tudo, uma review com tudo que você teve, quase como um convite muito claro para você explorar e utilizar as habilidades que você tem. E chegando no final dela, boom, boss fight. Mas sem recompensa dessa vez. A real é que essa fase serve para nos introduzir aos novos chefes do outro lado do mundo. E também tem um segredo na versão de Saga Saturn, que tem o Cutman, aquele que apareceu na abertura que eu mostrei. E também é um inimigo bem clássico do Mega Man. Cara, você não sabe nada de Mega Man, né? Depois disso, o mundo gira e novas fases contra novos chefes são liberadas. E agora é aquele mesmo processo de derrotar todos eles. E eu sinceramente não sou muito chegado a esses chefes. Sim, eu acho eles legais, o design é muito bacana, mas não ao ponto de serem super memoráveis. Na verdade, eu lembro mais das fases deles do que deles de verdade. E, por aqui, eu gosto de começar com eu gosto sempre de começar com Swordman. A fase é bem criativa, fazendo com que você tenha que usar todas as habilidades para passar dos puzzles. Literalmente tudo que você aprendeu de uma maneira nova e divertida. E com direito a mini-chefe, que é meio bostinha, eu não gosto muito dele não. E depois de derrotar um mini-chefe, a segunda parte é um segmento de lava que você passa com um barquinho, que tem um boost que você perdeu, mas eu não. Após tentar algumas vezes. O chefão, Swordman, é bem tranquilo. Em geral, eu sei que eu falo isso para todos os chefes, mas é que eles são bem tranquilos mesmo. O jogo ainda tem uma base bem infantil, então os chefes não são uma coisa mais difícil do mundo. Mas sendo bem sincero, ele é um pouco diferente dos outros, até porque ele é o segundo chefe que enfrento sem nenhuma habilidade com vantagem. Mas sem muitos problemas, passamos por ele até que tranquilamente. Nessa fase, a gente consegue a com Swordman derrotado, a resposta mais clara
Essa fase é bem tranquila. De verdade, ela tem uma mecânica bem interessante de você poder queimar parte do cenário e usar a Thunderclaw pra se agarrar por aí. Isso faz com que você se sinta muito livre pra escolher os caminhos. E isso é muito maneiro, mas eu ainda sinto que ela é meio curta, então não tem muito o que eu falar necessariamente, além da garra não funcionar direito e o spam de pássaro nessa fase, puta merda. Sério, sem sacanagem, o tanto de vezes que eu matei esses passarinhos não foi brincadeira. Enfim, chegando ao chefe, ele é bem tranquilo. Nada demais se você tiver com a Flame Sword. Aí, literalmente essa é a parte mais rápida do jogo. Olha só a timeline. Derrotando ele, a gente consegue o... que é uma habilidade bem inútil. Literalmente só serve pra derrotar o... Ok, se eu disse que uma das fases mais divertidas era do Clawman, essa é uma das mais diferentes. Sei lá, parece que os desenvolvedores tacaram qualquer ideia nessa fase, e ainda mais por ela começar com plataformas que somem e depois voltam, e depois em um labirinto, e depois do labirinto a gente corre numa torre afundando, e depois fazer quase que isso tudo de novo na segunda parte da fase. Eu de verdade não acho ruim, mas é uma escolha interessante de design, eu tenho que dizer. Uma coisa que é válido ressaltar é que essa fase é a mais confusa. O labirinto, caso você não tenha jogado ou notado, ele se repete, quase como se fosse um Pac-Man, que ao chegar do outro lado, você volta pro começo, o que torna essa experiência um pouco frustrante, ou no mínimo. E de verdade, o chefe acaba sendo um pouco frustrante até. Mesmo com a fraqueza, ele fica voando na arena e isso faz com que você tenha que pular e atacar, se ele não congelar no teto quando você atirar nele. E apesar da fraqueza dar mais dano, ainda não é o suficiente para derrotar o chefe. Então você precisa gerenciar muito bem a sua munição, que não é um problema, mas ainda é um pouco frustrante. Mas de verdade nada é impossível, nada que seja horrível de se fazer. E com esse chefe derrotado, conseguimos a habilidade... E assim vamos para o último chefe dessa rodada. Eu já vou explicar o que o Astro Crush faz, e ela não é inútil também, mas eu sinceramente eu acho que ela foi muito mal aproveitada e muito mal feita nesse jogo. Tá? Eu sei que você está se perguntando por que eu escolhi a fase de água por último, já que o último chefe nos deu o poder de lançar literais meteoros. E você poderia ter razão se essa fase não fosse a mais divertida de ter todos os poderes do jogo. Eu já vou entrar nisso. A fase é a clássica fase de água. Água por todo lado e inimigos também. Mas essa fase eu realmente sinto que teve um esforço diferente para fazer as coisas. Se na fase do Astroman eles tacaram qualquer ideia que veio à mente, a fase do Aquaman eles conseguiram pensar e desenvolver ela bem. A começar pela música, que, nossa, que gostosinho. A fase tem um ritmo muito gostoso, as partes de Flappy Bird são bem curtas, nem dá tempo de você não gostar. Quando você menos espera, um mini chefe, que sinceramente quebra um pouco da música e da imersão, mas é um mini chefe bem legal. De longe, a luta é bem diferente por começar em uma cachoeira e acontecer durante a sua queda até o final dela. As plataformas serem sempre inseguras porque o mini chefe pode te destruir elas, faz com que o jogador tenha que estar sempre alerta para mudar para a próxima. E ele também não ter fraquezas torna a luta ainda mais divertida de se jogar. E de novo, quando você menos espera, a luta acabou. E ainda é a metade da fase, que torna tudo isso muito interessante. A segunda parte dessa fase é bem divertida, até porque a fase pode mudar conforme as armas que você tem. Por exemplo, existe um teto que tem umas rachaduras, mas se você pensar um pouquinho, a única arma que você tem que acerta não só o teto, mas toda a sua volta é o Astro Crush. E esse é o motivo de eu esperar pra usar todas as habilidades nessa fase. Eu sei que não parece nada empolgante, até porque o que eu ganhei foi só um Bolt, que você já ia passar perdendo, mas esse simples ataque serve para mudar a parte adiante da fase, o que faz com que a água suba e você consiga acessar partes que você não conseguia antes, e até te dando um caminho diferente, e ainda te levando pro chefe, e simplesmente é o pior de todos.
As habilidades dele são legais, mas ele fica totalmente incapacitado contra a fraqueza dele. Isso é horrível, ele não rebate de maneira alguma. E se você usar os ataques no momento certo, meio que acabou a luta. A luta é literalmente isso daí que eu fiz. Cara, não dá nem seninha especial pra essa porra. E agora com todo mundo derrotado, você tá livre pra escolher o que você quer fazer. Você tem acesso ao castelo do Wily, onde as fases vão ser mais difíceis e cheias de desafios. Ou você pode voltar nas fases anteriores pra pegar mais bolts e se preparar para as fases finais. E por mais que isso possa parecer bobagem, dá essa oportunidade de backtracking e ainda mais, dando algumas dicas de bolts que você não conseguiu pegar durante a sua jogatina, é bem interessante. Até porque faz com que você se lembre e tenha vontade de voltar. Agora falando de algo que é um pouco frustrante, é sobre não ter um indicador de bolts que você pegou ou não nas fases. Não indicar ao jogador quantos bolts ele não pegou, só frustra o jogador que tem que contar de cabeça os bolts que pegou e toma cuidado para não perder tempo indo atrás de cada um deles, de quais pegou e quais não pegou. E indo um pouco além, falando até sobre storytelling e character design, os ataques de chefe fazem jus às habilidades que você recebe dele. Por exemplo, o Grenade Man, ele lança bombas azuis, as mesmas que você lança, só que as suas são amarelas. Eu sei que isso é bobo e é meio óbvio até, mas faz tanto sentido, seria completamente estranho se eu ganhasse uma habilidade que ele não usa, ou até uma habilidade diferente, sacou? Agora, chega de nerdar um pouco e vamos falar da fase final. A fase mostra logo no começo que veio para ser diferente. Logo no começo tem um snowboard prontinho e posicionado para você e você já sabe o que tem pela frente. Essa parte sem brincadeira é uma das mais difíceis, ainda mais pelo spam de jumps e slides, e uma coisa que você não precisa se preocupar aqui são os bolts. Essas fases do Wily não existem bolts, é uma dor de cabeça menos. Mas parando um pouco para falar sobre essa parte do jump slide, é importante que você tome muita atenção, porque essa parte é bem difícil, as plataformas são pequenas e muitas das vezes você vai precisar dar uns saltos de fé, pulando no último momento e apertando pra frente até chegar. Às vezes não funciona, mas comigo funcionou, porque de novo eu sou fodão games. A fase é bem curta, sem contar a parte da prancha, mas o que acaba mais com a minha felicidade é o chefe. Sério, o chefe é bem desagradável e basicamente o que você precisa fazer é acertar ele que está acima de você. Mas como o Mega Man não sabe levantar o braço 180 graus pra cima, você precisa atirar com alguma coisa que quique na parede e bata no inimigo. Você sabe pra onde isso tá indo, né? Então, você vai ter que usar a bola. Eu sei que você pode usar o cachorro, mas nem sempre ele vai funcionar e muitas das vezes ele pode acertar até o bichinho falso que pode explodir e te dar muito dano. Apesar dele não ser tão difícil, ele é bem chato. Então, se prepare aí pro teste de paciência. Sinceramente, a segunda fase é bem esquecível, com exceção da parte final, que, de novo, uma das coisas que você já viu, que é a parte de voar com o Rush e ter os seus amigos ali pra te ajudar durante a fase, e no final tem uma boss fight voando. Sinceramente, é muito legal, muito divertido, só uma pena que é muito curto. E o começo da fase não é tão interessante assim, só uma escalada e depois é fase voando até o final. Com isso, a gente chega até o terceiro nível do castelo. Aqui a gente tem algo. Aqui realmente é uma parte bem mais longa, com uma pequena tristeza que é o Bass. O Bass ele não aparece em momento algum do jogo, com exceção da cutscene, para ser um mini chefe, mesmo com diálogo. Não traz nada para essa cena. Eu sei que o objetivo da linha principal de Mega Man não é trazer nenhum tipo de peso para a série, mas sei lá, ele se rendendo a uma magia escura e do mal, sinceramente parece um pouco drástico para mim. Mas enfim, no final você encontra o chefão que apareceu no começo, mas ele é verde. Tá bom, ele tem alguns problemas com design às vezes. Ele é um pouquinho difícil, sinceramente, toma cuidado com ele. Ele não é flor que se cheire, é realmente um inimigo um pouco difícil de se mexer, até porque você tem que dar um certo dano nele, porque ele tem tipo um escudo e você só pode acertar a parte de dentro, um número limitado de vezes, inclusive. E eu passei um sufoco nele, tá? Foi a maior parte de captura que eu tive. Eu morri algumas vezes, então eu tive uma dificuldadezinha pra enfrentar ele. Enfim, derrotando o Geleca Verde, a gente consegue ir pra última parte do castelo.
que é aquilo que a gente já conhece, um boss rush de respeito. Enfrente todos os chefes com todas as fraquezas e depois vá para o chefe final. Um detalhe interessante é que, passando por todos os chefes, ao invés de você no final receber o poder deles ou receber mais daquela energia escura, você recebe uma cura, se você precisar, que eu precisei. Mas se você precisar, pode pegar, fica à vontade. Enfim, derrotando todos os chefes, a gente pode subir até o Wily, que tem uma pequena cena com o Du nos salvando. Eu não sei se eu falei, mas o nome desse robô aí é Du, tá? Tamo junto. E o Proto Man ajudando ele a sair dali e sobrando pro Mega Man ter que resolver a parada toda, como sempre, né? O Wily é genuinamente difícil. Tem ataques dele que são difíceis de desviar e acabam dando muito dano, então toma muito cuidado. Mas só toma cuidado que tem alguns ataques dele que são um pouco confusos e você pode acabar se perdendo. E no final, a gente perde, basicamente. O Wily consegue explodir tudo e meio que matar o Mega Man. Porra é essa? Mega Man morre aos 25 anos de idade. Enfim, a gente fica com uma cutscene final, onde o Du resolve ser um personagem do bem, salvar todo mundo, e o Mega Man fica bem também, e tem uma ceninha bem bonitinha. E tocam os créditos. E tá, por que eu te contei tudo isso? Primeiro que esse é um dos meus jogos da minha infância, eu simplesmente adoro esse jogo, e eu tento zerar ele pelo menos uma vez por ano, mas uma coisa que sempre fica na minha cabeça é como o Mega Man tem uns designs de personagens muito interessantes. Todos eles são muito memoráveis e funcionam muito bem, mas o que eu gostaria de ressaltar, e especificamente o Mega Man 8 foi feito com alguns designs de fãs. Basicamente, para quem não sabe, teve um campeonatinho para pessoas desenharem os personagens de Mega Man e os melhores designs foram para frente. Óbvio que teve alguns que claramente estão muito melhor que os outros, mas de verdade é muito interessante ver como as pessoas se dedicam para esse tipo de coisa e como a Capcom conseguiu dar essa força para as pessoas que estavam desenhando. E ao longo desse vídeo todo eu queria te passar uma única mensagem que é a mesma que eu passo em todo vídeo. Vai se divertir. Vai pegar algum jogo que você gosta há muito tempo e desenha aquele jogo. Desenha aquele desenho que você gosta há muito tempo. Eu adorei fazer esse vídeo. Eu me dediquei muito. Meu Obsidian ficou lotado de coisa, mas realmente fez muito sentido pra mim e eu me senti muito feliz com esse vídeo. De verdade, eu não sei se eu ganharia esse tipo de torneio com alguns desenhistas do Japão. Eu tô muito animado pra continuar trazendo esse tipo de conteúdo, misturando desenhos, jogos e a minha experiência com alguns deles. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu like, espero que você se sinta melhor depois disso. E eu não tinha nenhum grande objetivo além de falar o que eu já falo aqui o tempo todo. Então, muito obrigado e até a próxima. Falou!